Tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje eu vou te ajudar a resolver essa questão aqui da FUVEST, tá? Essa questão da FUVEST, gente, se vocês não observarem a nota de rodapé que ele pede para você usar como note e adote, vocês não vão conseguir resolver o exercício, tá bom? Eu vou começar a ler o enunciado, mas lembre-se que a resolução do exercício está nessa nota de rodapé, tá bom? Vamos lá ler, ó. Em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturadas a 0 graus, preparando-se duas misturas idênticas, tá? Então, preparou uma mistura a 0 graus Celsius, duas misturas idênticas a 0 graus Celsius, ok? Com esse ácido maleico e com essa acetona. Uma delas foi resfriada, a X, tá bom? Dessas duas que foram preparadas, a X foi resfriada a menos 78 graus Celsius, enquanto a outra, M, essa é a M, foi mantida a 0 graus. Gente, antes de eu continuar lendo, eu não falei para vocês que o note e a dot está a resposta do exercício? Por que o note e a dot está a resposta do exercício? Que vocês deveriam ter percebido. A 0 graus Celsius, gente, que é a temperatura que você vai preparar a solução, o ácido maleico está líquido. Olha aqui, ó, perdão, o ácido maleico está sólido, tá? O ácido maleico está sólido, porque a temperatura de fusão dele é 138 graus Celsius e você está preparando a solução a zero. Quem está líquido aí é a acetona. A acetona, ela está líquida, porque a temperatura de fusão dela é menos 95. O que isso significa? Que a acetona estando líquida, a acetona é o solvente, certo? É o líquido onde eu vou misturar, onde eu vou dissolver o sólido. O meu sólido eu chamo de soluto. Então, o que acontece, gente? Vocês têm que pensar que o ácido maleico ele está sólido e a acetona está líquida. Agora, vamos olhar as duas misturas iniciais que eu preparei. Olha aqui, ó. Mistura M, tá bom? Já olhando aqui, gente, já tem que prestar atenção que o ácido é o retângulo, porque é o ácido que está sendo solubilizado, agregado pelas moléculas de solvente, que seriam a acetona, que é o triângulo. A gente já vai confirmar isso aqui acontecendo, tá bom? Mas só o fato de vocês observarem o acúmulo dessas unidades aí retangulares, isso que me diz que esse acúmulo dessas unidades retangulares é o sólido que eu estou tentando dissolver na acetona. O sólido que eu estou tentando dissolver no soluto, tá? E aí vocês já conseguem responder como que essa solução tá. Essa solução tem um corpo de fundo. Vocês lembram qual é o nome dado para uma solução que tem corpo de fundo, mas tem o máximo do soluto dissolvido dentro daquele solvente? Essa solução é chamada de saturada com corpo de fundo. Então, essa solução aqui de cima é uma solução saturada, porém ela apresenta um corpo de fundo com aquele sólido que a gente descobriu que o sólido é o soluto, é o ácido maleico, dado o note e a dot. Ok? Continuando a leitura, se vocês já conseguiram ter essa ideia, o resto vai ficar muito fácil agora. Olha isso aqui, ó. A seguir, ambas as misturas M e X foram filtradas, resultando na mistura N e Y. Então, antes da gente analisar N e Y, vamos ver o que acontece com a solubilidade do ácido maleico a 0 graus e a menos 78, para a gente entender o que acontece depois no N e no Y, tá? Gente, repara que a 0 graus eu tenho muito menos corpo de fundo do que a 78 graus negativos. Isso significa que o ácido é menos solúvel a menos 78. Por quê? Ele está saindo da solução saturada e está indo, né? Ele está se depositando no fundo. Se você reparar, tem muito menos retângulos aqui na solução saturada nessa temperatura negativa do que eu tenho a 0 graus, tá bom? Então, significa que a 0 graus o ácido é mais solúvel, porque eu tenho menos corpo de fundo e eu tenho mais ácido dissolvido nessa solução que tem acetona, tá bom? Do que a menos 78. Eu tenho mais corpo de fundo, ou seja, precipitou mais e eu tenho menos ácido dissolvido nesse solvente. Beleza? Então, isso é uma relação aí que você pode perceber também. Vamos analisar agora em relação ao N e ao Y, o que está acontecendo. Então, aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou pegar a mistura M e a mistura X, e ele vai filtrar. Quando eu filtro a mistura M e a mistura X, eu vou ficar só com a parte do líquido. Então, essa aqui é só a parte da mistura, é só a parte da solução, tá bom? Então, na verdade, isso que você vê no N e no Y, vou mostrar para vocês de rosa,
É só essa parte da solução aqui, tá? Ele tirou por filtração o corpo de fundo. Você só tá vendo essa parte da solução. E o corpo de fundo ali, ele tirou no papel de filtro, ok? Então, o que a gente observa aqui é a solução que tinha um pouco de ácido dissolvido, beleza? Aí, o que ele vai fazer depois que ele fez essa primeira filtração? Ó, ele continua. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Então, ele vai fazer uma destilação. No N para o O, ele faz uma destilação. E do Y para o Z, ele faz outra destilação. O que vocês precisam notar, gente, é o que a gente acabou de conversar. Como a menos 78 eu tenho menos ácido dissolvido, a hora que eu for fazer a destilação aqui, nessas temperaturas que eu fiz a filtração em temperatura baixa, eu vou conseguir reter menos sólido ali como resíduo, né, gente? Porque eu tenho menos sólido dissolvido. Agora, quando eu fiz a filtração numa temperatura mais elevada de 0 graus, eu tinha mais ácido ali dissolvido. A hora que eu faço uma destilação, eu consigo recuperar essa quantidade maior que estava ali dissolvida em água. Tudo bem? Então, a gente está vendo que um raciocínio está complementando o outro. Continuando por fim, o que ele fala aí, ó, os recipientes marcados pela letra O e Z, que foram os recipientes que a gente olhou, representam o que restou de cada mistura por destilação. Gente, o que sobra de cada mistura por destilação, a gente pode chamar de resíduo. O resíduo é aquele que tem, não sei se vocês lembram, mas que tem o maior ponto de ebulição. É aquele que vai ficar ali, que não vai ser destilado, que vai ficar como resíduo. Se vocês vierem no NOT e a DOT, vocês vão ver que o ácido maleico é o que tem maior ponto de ebulição, então ele vai ser o nosso resíduo, tá? Nas figuras, as moléculas de cada componente são apresentadas por retângulos e triângulos. Gente, a gente já descobriu tudo. Agora é só a gente completar certinho as frases aqui, tá? Vamos lá. Tanto no recipiente M como no recipiente X estão representadas soluções, gente, a gente já conversou, são soluções saturadas, mas com corpo de fundo, né? A gente conversou, ó. Toda vez que a gente fala que tem corpo de fundo, é que eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Eu posso ter só uma solução saturada? Sim, mas aí não teria corpo de fundo. Mas nesse caso, sempre quando tem corpo de fundo, é uma solução saturada. Então, aqui você escreve saturada. Deu o que, gente? Solução é sempre eu olho para o soluto, né? Solução de amônio. O que é? É amônio em água. Solução de NaCl. NaCl dissolvido em água. Solução de ácido clorídrico. É o ácido clorídrico, que é o soluto dissolvido em água. Então, quando eu falo solução de alguma coisa, é a solução do soluto. Quem é o soluto aqui que a gente conversou? Soluto é o ácido. Então, eu vou colocar aqui solução de ácido maleico, ok? Cuja solubilidade diminui com a diminuição da temperatura. Gente, a gente viu que a solubilidade diminuiu do ácido na solução. Ó, compara esses dois momentos que eu circulei. Tem muito menos retângulos aqui dissolvidos em temperaturas menores do que em temperatura maior. Então, a solução diminui com a diminuição da temperatura. Tudo isso a gente já conversou, a gente só está completando. A uma determinada temperatura, as concentrações de Mn e Xy são iguais, né, gente? Quando eu preparo na mesma temperatura, o M, o N e o M, o X e o Y, se for na mesma temperatura, a concentração da solução é igual, né, gente? Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha para essa solução aqui, ó. A concentração dessa solução e dessa são iguais. A concentração dessa solução e dessa são iguais. A única coisa que muda do M para o N e do X para o Y é que eu tirei o corpo de fundo, mas a concentração da solução permanece a mesma, ok? Por isso que é igual. Continuando, por fim, em diferentes instantes, as moléculas representadas por um retângulo pertencem ao composto que pode estar... Gente, o retângulo é o ácido. Ora o ácido está no estado, que estado que ele está aqui? Sólido. E ora, esse ácido ele está dissolvido. Então, esses são os dois momentos que eu posso encontrar o ácido, dissolvido ou sólido. Ok? O sólido é que depois que eu fiz o processo de destilação. Gente, se vocês usarem todas essas informações, vocês vão chegar na letra C, tá bom?
saturada, ácido maleico, diminui e iguais depois dissolvido e sólido. Ok? Gente, espero que tenha ficado claro. Não sei se vocês conseguiram ter esse insight, mas todo o exercício, se você observar o Note a Dot, utilizar o Note a Dot de forma adequada, todo o exercício está aí. Belezura, galera? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Estamos juntos.